Fala galera, tô aqui mais um dia com um vídeo novo e hoje eu tenho algumas novidades para vocês. Primeiro, eu esqueci na volta das férias de dar um recado importante no vídeo da terça, que é aquele recado de você não esquecer de curtir o canal, compartilhar esse vídeo, se inscrever. Falando em se inscrever, tem uma notícia maravilhosa. A gente estava esperando isso acontecer e hoje pela manhã, hoje é quarta, esse vídeo está indo ao ar na quinta-feira, dia 12. Hoje pela manhã atingimos 2.000 inscritos. Uma felicidade muito grande, já tem aí um muito obrigado e a divulgação desses 2.000, de total de vídeos, de horas assistidas do canal. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês por conta desse apoio, desse acompanhamento que é feito. E aqui o meu objetivo sempre, como eu digo, é trazer conteúdo. E outra notícia nova que agora que vocês vão conhecer é a minha nova vinheta, que a gente fez uma nova vinheta. Quem estava acostumado com aquela musiquinha, eu também estava, vai ter que se acostumar com a nova, mas é isso aí, vamos conhecê-la agora. Roda a vinheta. Muito bom, eu espero que você tenha gostado. Foi feita com muito carinho, como tudo que a gente faz aqui. E hoje eu vou falar de um assunto que já vem rondando o mercado de cobrança já há alguns anos, né? Porém, agora existe a obrigatoriedade a partir agora de janeiro de 2025, já é famosa Resolução 4966, que substitui a também famosíssima, ficou aí em vigor muitos anos, a 2682. Então, a 4966 substitui a 2682, que é sobre todo o processo de provisão de perdas. Para falar desse assunto, há algum tempo eu venho acompanhando esse assunto e finalmente eu cheguei aqui nos nossos dois convidados de hoje. Vou falar aqui com dois grandes amigos, uma pessoa que eu tenho um carinho especial, aliás, as duas, né? Mas a primeira é a Nádia Lani. Vou chamar ela aqui. Nádia, obrigado da tua presença aqui. Imagina, Tambelini, eu que agradeço, imenso prazer em estar aqui novamente, falando contigo no seu podcast, pegando e agregando para todos os profissionais do mercado. Enfim, espero ter um bate-papo super gostoso. Enfim, acho que a gente está passando por um momento muito importante, tanto para o segmento financeiro, quanto no segmento não financeiro. Então, vamos trocar ideias, porque eu acho que, no final das contas, todo mundo sai ganhando. Isso aí, esse é o objetivo. E outra pessoa aqui que eu tenho também um carinho imenso, um grande amigo, trabalhei com ele por duas oportunidades. Uma a gente tem história para contar que não vai ser hoje, né, Breno? A gente vai contar outra vez. É o Breno Costa, grande amigo aqui. Trabalhamos aí, eu falei das histórias da GE, né, Breno? Temos história para caramba, né? Mas não vamos contar hoje. Obrigado aí, viu? Essas aí da GE tem que ter patrocínio de algum curso de inglês, cara, que vai ser Muito bom, exatamente. Pô, Breno, obrigado aí de você atender pedido aí. Você participou aí recentemente de um projeto, né, que você teve focado na parte de FRS 9 e também, né, do que tem agora assunto com a 4966. Queria começar aí esse assunto. Primeiro, acho que vale uma rápida apresentação de quem são vocês aí, para quem não conhece vocês. As damas primeiro, por favor. Obrigada, Tambelini. Enfim, para quem não me conhece, eu sou a Nádia. Eu trabalho com cobrança, collections, já tem aí 15 anos. Comecei com um grande professor aqui, desse lado, Tambelini, lá na Quero Quero Verde Card, no Rio Grande do Sul, e já passei por diversas indústrias do mercado, né? Tanto financeiras quanto não financeiras. Então, passei por educação, saúde,
indústria, mas meu coração bate por fintech. Estou hoje como Head de Collection da 99, na 99 Pay, fazendo a gestão das operações que fazem cobrança de empréstimo pessoal. Enfim, acho que esse é um pouquinho da minha trajetória e, mais uma vez, obrigada, Tambellini. Ô, Nádia, você está em débito comigo, que desde que você chegou na 99, eu falei, cara, esse assunto 99, o modelo de negócio, é fantástico para a gente falar aí das oportunidades do mercado. Então, você está em débito comigo aí, vamos agendar no futuro aí uma outra para a gente falar um pouquinho disso. Vamos agendar, com toda certeza. Tambellini como um bom cara de cobrança, né? Exatamente, sempre cobrando. Brenão, você aí, se apresenta, cara. Tá bom. Bom, eu estou no mercado desde 99, no mercado de crédito, né? Entrei na Fininvest. Você falou de 2 oportunidades, então foram 3 oportunidades, que teve a Fininvest. Foram 3, é verdade, é isso mesmo. Fininvest, fui Unibanco, enfim, sempre passei pelo Itaú, pela GE, onde eu também cruzei com Tamba, fui da consultoria, onde a gente trabalhou na terceira oportunidade. Exatamente. Depois empreendi, sou um dos fundadores do Bom para Crédito, né? Fui para o cartão da Líder, toquei praticamente todas as áreas lá, terminei como head da operação. Neurotech, né? Os últimos 5 anos aí provendo tecnologia para o mercado, e hoje estou fazendo algumas consultorias e com uma startup nova também aí, não tão bem sucedida ainda como a 99, mas será no futuro. Opa! E nessa trajetória, a gente, assim, eu sempre atuei muito no início em partes mais técnicas, seja em risco, seja em finanças, o que eu acho que me credencia a estar aqui falando um pouco sobre o assunto aí que o Tamba elegeu. Mas depois fui para cá, fiz operações, tecnologia, comercial, enfim, de tudo aí no mercado. Eu sou um cara de crédito, e não importa qual a posição, estamos aí. Muito bom. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre a 4966, que é a resolução que substitui a 2682. A 2682 era uma resolução muito, digamos, se a gente for comparar, a primeira coisa que eu diria era uma resolução travada, né? Você, por mais que existia a liberdade, né, que era uma provisão mínima por cada faixa de atraso, ela sempre recomendava que aquilo era o mínimo, mas que a instituição podia fazer um provisionamento maior do que aquele, mas nunca menor. Quando eu recebi a 4966 pela primeira vez, cara, eu me assustei. Eu acho que todo mundo, de uma certa forma, se assusta quando lê a primeira vez, porque ela no fundo, dá uma... Eu vou chamar de liberdade, porém não significa uma liberdade sem regras, né? Mas ela não estabelece um percentual específico para cada faixa de atraso. Queria que vocês falassem um pouquinho, inicialmente, de qual é a visão da 4966 e, principalmente, as mudanças em relação a 2682 que a gente já percebe. Esse vídeo é um vídeo que dá para a gente durar aqui 2 horas, mas nós vamos fazer ele no máximo aí no prazo que eu geralmente faço aí, que é no máximo 40, 50 minutos. Vamos lá. Vocês aí que mandam, eu não vou dizer as damas primeiro. Deixa eu começar, porque eu acho que o Breno tem muito mais conteúdo, então deixa eu trazer aqui um pouquinho a minha visão de collection, que é o fim da esteira. Para mim, eu acho que a nova resolução ela traz um choque de realidade, na verdade, né? Porque a gente de cobrança, a gente brinca muito com a regra do jogo. E agora não tem muito mais isso, porque na 2682 você pegava, fazia uma renegociação, jogava para o em dia e conseguia melhorar os seus indicadores, fazendo o cliente voltar para o início da régua, né? Claro que tem essa questão que eram percentuais mínimos, mas a gente sabe muito bem como que é o mercado. Agora, na nova resolução, o que importa, de fato, é a performance atual. E você vai ter que pegar e classificar em algum dos 3 estágios. E você não vai ter muito como fugir. Renegociação, reestruturação, enfim, elas vão precisar de ter uma classificação, olhar a performance e, enfim,
fazer as provisões de forma correta. Eu acho que isso vai trazer um conforto para o mercado, né? No sentido de trazer uma realidade e, ao mesmo tempo, uma maior complexidade para a collection, porque vai ter que ter mais inteligência, a gente vai ter que pegar e entender os conceitos de risco de crédito para priorizar, para, de fato, a gente conseguir ter o efeito esperado nos nossos resultados. Não sei se eu estou com uma visão muito limitada, Breno. Espero que você contribua, e se eu falei alguma coisa que não está em linha, me corrige. Não, imagina. Ô, Tamba, se você me permitir, cara, eu queria dar um passinho para trás antes de falar das diferenças. Excelente. Tá, que é o seguinte, né? Primeiro, para começo de conversa, por que a gente provisiona? Né? Acho que é uma primeira pergunta que é interessante Muito a gente legal. ter em mente, né? Que é assim, tem alguns fatores, né? Eu gosto de colocar em dois, assim, para mim são os principais. Um se você vai analisar um balanço, se a empresa vai ter o balanço dela analisado, um valuation, qualquer coisa do tipo, adianta você dizer que você tem 1 bilhão de carteira, se você tem ali uma probabilidade de perda dessa carteira no futuro de 200 milhões. Então, você tem, na verdade, 800 milhões de ativo líquido a receber, vamos dizer assim. Né? Perfeito. Isso pode ser por diferentes produtos, né? 1 bilhão de crédito imobiliário é diferente de 1 bilhão de crédito pessoal, em termos de inadimplência, de valor de ativo, em termos de rentabilidade, tudo isso. Então, o primeiro aspecto é importante nesse sentido, para você ter ideia do ativo líquido da empresa. Um segundo, para a gente que é mais gestor de crédito, nesse é mais contábil ali, né, num eventual trade. Mas para a gente que é gestor, é assim, a receita ela vai acontecendo imediatamente após a geração daquele contrato. Né? No primeiro mês, você já crua um pedaço de receita e vai reconhecendo e tudo mais. E a perda ela demora para acontecer. Né? Até o cliente alcançar uma faixa irrecuperável, vai um tempo. Então, se você não faz provisão, você tem um descasamento temporal entre receita e perda. Né? Você vai ter receita na largada e perda no futuro. Né? Então, a provisão ela te serve para você guardar no balanço o que você já sabe que não vai receber. Né? Então, perfeito. Para quem não for do mercado, é assim, né? Você emprestou para a família. Aí tem aquela prima que, cara, desculpa, Opa. prima. Não, cunhado é melhor. Cunhado e tal, que, cara, você já sabe que já a 10ª vez que ele está pedindo para alguém, você não vai deixar aquilo como uma expectativa de recebimento. É mais ou menos a mesma coisa, com mais técnica. Né? Então, o primeiro aspecto é que provisiona. No processo de evolução do mercado, quando eu entrei na Fininvest, a provisão era feita assim, se o cartão de crédito batia CRELI, era provisionado. 100%. Perfeito. E ficava assim, era um negócio também assim, muita perda na largada, porque você tem exatamente. Né? Então, era um formato. A 2002 ela veio e botou isso num frame. Só que qual foi um defeito da 2002? Citei aqui crédito imobiliário, empréstimo pessoal. Todos era mesmo, né? Exato. 1 a 30 dias de atraso de um empréstimo com cheque já era. Dificilmente você vai receber esse troço, né? Por cheque agora eu não sei a idade, né? Mas dificilmente você vai receber. Um cartão de crédito com 90 dias já, as rolagens são enormes. Perfeito. Um ativo colateral, você vai ter uma chance de recuperação grande ainda. Muito maior. Então, e se não for do dinheiro, do colateral, exatamente. Exato. Então, e a 2002 ia com a mesma provisão, e o que você podia fazer era provisionar a mais. E esse a mais acontecia na fase inicial, na fase final já era muito alto. Tudo igual. 180 dias, 100%. Né? Então, a vantagem aqui, agora começando a traçar os paralelos, a vantagem da 4966 é que ela, de cara, ela já começa separando por carteira. Então, assim, né, se eu tenho uma carteira de colateral imobiliária é uma coisa, com bens móveis é outra, e na outra ponta aqui no finalzinho vai estar lá o cartão de crédito, empréstimo pessoal clean. Né? Então, isso já é uma primeira vantagem. Uma segunda vantagem, e aí, particularmente para mim, nem assustou tanto, porque quando eu fui da GE, eu fazia um pedaço disso também, e no 2003, 2004, já era com um modelo próprio em cima da performance da carteira do próprio produto. Perfeito. Que é uma grande diferença aqui, né? Agora, você não segue mais só, dependendo do porte da empresa, né? Você não segue mais só o que o Banco Central está recomendando, mas você é obrigado a calcular a tua performance com uma coisa super interessante que já é carne de vaca para quem é do mercado, né? Com grupos de risco, né? Grupos homogêneos de risco em cima dos seus modelos.
que, Perfeito. se você estiver mais ativo de um produto ruim, de uma faixa ruim, vai chamar mais provisão do que um produto muito Do que bom, de um ativo muito bom, com colateral e tudo mais. Então, você começa a ter essas segregações e esses estágios aí que você comentou, né, Nádia, de segmentar na cabeça de todo mundo, que é o que é uma provisão para devedores duvidosos, que é quem está em dia e vai alcançar um determinado faixa de atraso ali na faixa de cobrança amigável, né, vamos falar assim. Qual que é a recuperação que você tem, ou a perda que você tem, uma vez que o cliente bate na inadimplência, isso vira um indicador ali mais de qualquer. E, por último, a perda mesmo, lá o estágio de lançamento, a perda, que é uma novidade também, que é a perda antes era 365 dias, né? Ponto. Era definido. Agora você pode customizar a perda de acordo com o produto. Então, Perfeito. para fechar, também de passar, assim, o que eu acho mais legal de tudo aqui é, além de você ter uma coisa ali mais sob medida, menos padrão para todo mundo, é que assim, o nosso mercado de crédito ele é muito maduro quando você compara com outras indústrias, né? No que tange a essa questão de gestão, de analytics, indicadores e tudo mais. E ele vai, a 4966 ela subiu a régua agora dessa maturidade, assim, né? Você precisa ter um nível de entendimento do teu portfólio, de políticas para poder estar aderente à nova regulamentação, né? O que é bom, saudável para o mercado, né? Sem dúvida. E a Nádia tinha me citado, né, que, por exemplo, regulamentações como essa têm o objetivo de prevenir aí rombos, fraudes, de qualquer forma, né? A Nádia citou algumas aí. Quer falar um pouquinho disso, Nádia? Pois é, eu estava pegando e fazendo uma pesquisa, né? E no mercado financeiro, o que a gente teve nos últimos anos aí, ao longo da 2682, de escândalos fraudando contas a receber, as provisões, etc, né? E aí eu peguei e achei aqui no Brasil, eu estava começando na cobrança, a história do Banco Pan, né? Todo mundo Exatamente. conhece, enfim, Inclusive mascararam todas as tive a oportunidade de estar lá nessa época, mas não fiz nenhuma fraude, viu? Só para. né? Testemunho Então, ocular. Fui testemunha ocular, exatamente, cara, e eu vi cada coisa assustadora, viu? exatamente. A gente teve também o Bank of America, a gente teve o Wells Fargo nos Estados Unidos, e aí, enfim, principalmente grandes instituições trazendo os pontos que o Breno trouxe também, com carteiras de produtos heterogêneos, né? A gente consegue pegar e trazer a realidade da provisão de cada produto para trazer realmente qual é a situação. Eu acho que é extremamente importante. A gente tem, obviamente, a 4682 para o mercado financeiro. Eu passei a minha trajetória profissional foram em diferentes indústrias, então eu tive em grandes organizações não financeiras, mas que precisam seguir atualmente o IFRS 9. E eu acho que isso para o mercado é excelente. Se a gente for pensar em não financeiras, o que a gente teve nos últimos tempos, por exemplo, aqui no Brasil, foi as lojas americanas também mexendo em provisão. E o quanto que situações como a do Banco Pan e das lojas americanas mexem com o mercado como um todo, né? Então, para a gente, como sociedade, estabilidade de mercado, independente se é segmento financeiro ou não financeiro, eu acho que tanto o IFRS 9 quanto a 4966, elas trazem realmente esse approach. Precisa, obviamente, de mais inteligência, de um olhar mais maduro dos profissionais de collection, porque pessoal de crédito e risco, isso já estava na veia deles ao longo dos anos, mas para nós aqui, que é o final da ponta, isso traz uma complexidade de trabalho, mas ao mesmo tempo uma clareza. E eu acho que também um conforto, tá, Eduardo e Breno? Porque muitas vezes a pressão por renegociação, por reestruturação, para que a gente voltasse para o início da fila era muito grande. E agora não. Assim, a performance da carteira é a que existe e não tem como fugir. Então, ou a gente mexe no início da esteira para mudar o perfil de concessão,
Obviamente, às vezes acontecem questões econômicas ao longo do tempo que não tem como fugir, mas ou a gente ajusta no início da carteira, ou não tem mais como resolver na cobrança. Cobrança, a gente faz cobrança, a gente não faz mágica nem milagre, né? Então, eu acho que isso é muito positivo para conectar mais as áreas também. Legal. Porque isso agora não tem como fugir, né? Legal. Ô, Breno, pode, claro. Vai lá. Nessa dinâmica crédito, risco também, né? A 2082, ela tem um comportamento de pouca provisão numa largada, fase inicial, e ela salgava demais e muito rápido, logo ali no primeiro estágio de cobrança, ali entre 90 e 180 dias, né? A 4966, os fatores de provisão sugeridos na 352, que é uma resolução complementar, ela salga mais na largada e dá mais tempo depois desse de recuperação, né? Tá? Então, ela tem esse fator. O que significa o seguinte, quando entrar em inadimplência, a fase inicial de cobrança passou a ser uma fase muito impactante. É importantíssima, exato. Esse complemento aí. E é aquela teoria, né, cara? Eu tenho que cobrar o cara o quanto antes. Na verdade, isso não é de hoje. Né? E você dá uma acelerada no teu processo de cobrança logo no início, sempre foi a melhor prática. E agora isso está aplicado efetivamente nos níveis de provisão. E tem um outro negócio legal, né? Que é, se você melhora a performance em geral hoje, na 2082, você ganha só de você ter uma distribuição mais saudável de carteira. Perfeito. Na nova resolução, ao você ter melhora de performance, você diminui os fatores de provisão, então você tem um duplo ganho. Né? Exato. É muito legal. E isso é um negócio que é importante, como a Nádia falou, né? O pessoal de risco já tinha isso meio que encravado. O pessoal de cobrança era meio que aquele... a gente vê muita área de cobrança com uma cabeça muito operacional e não com uma cabeça de gestão, de olhando resultados. E agora eu vou ter essa mudança, como você falou da inteligência. Queria te fazer uma pergunta, Breno, em cima disso, né? Quer dizer, a gente viu o nível de complexidade e de necessidade de inteligência no processo, como a gente falou. Como é que a gente percebe? Porque, assim, a gente tem essa resolução vinculada a todas as instituições financeiras reguladas pelo Bacen, perfeito? É isso. Eu sou uma indústria, não tenho nada a ver com isso, eu sou uma financeira, eu tenho que estar nesse nível. E aí a gente tem todo tipo de financeira nesse mercado. A gente tem a financeira, que é um grande banco com uma área de risco capacitada imensa lá, e a gente tem pequenas financeiras ou empresas de consórcio, por exemplo, né, que a gente viu aí recentemente numa conversa. Como é que você percebe a capacidade ou a maturidade para a implementação dessa resolução nesse nível que a gente está falando? Tá bom, assim, ó. Primeiro, eu acho que o Banco Central ele tem aquela segregação, né, de S5 até etapas S1, e né? também as segregações, perfeito. Maturidade da instituição, né? Então, de fato, ela está cobrando mais da instituição madura e dando uma fórmula de bolo mais pré-estabelecida aqui para a instituição mais simples, né? Ou mais perfeito. Estágio inicial. Essa do estágio inicial, se ela quiser, ela basicamente vai seguir a nova resolução, baseado na 352, que tem fatores de provisão, jogando seus produtos nas carteiras que o Banco Central já recomenda, inclusive, que tipo de produto cabe em que carteira. São 5 na resolução que ele coloca, né? E na 352 tem a curva de provisão, faixa a faixa de atraso, para cada uma das carteiras. Então, assim, eu nem tenho grupo homogêneo de risco, não tenho um negócio aqui ainda sofisticado, não tenho medição de LGD, enfim, tudo isso. Não sei nem o que é LGD, PD e EAD. Que é termo em inglês, né? Que é exatamente. Of default, Loss Given Default, né? Ainda tem o EAD, né? Que é o Exposure at Default, enfim, todo esse processo. Mas você se você é uma instituição de um nível de maturidade baixo, ou com uma área mais curta, né? Que tem ali que bater o escanteio e correr para cabecear,
você tem uma fórmula de bolo mais simples para ser seguida, com mudanças que não são tão grandes, né? No entanto, tem mudanças, né? Por exemplo, normalmente os sistemas de produto estão parametrizados para reconhecer receita até 60 dias. Uhum. Na nova resolução, o Banco Central está sugerindo 90. Né? Perfeito. Então, os fatores de provisão mudam. Você precisa determinar uma data de lançamento à perda. Não tem isso lá. Inclusive, os fatores de provisão eles vão andando. Então, você nem chega a 100% de provisão antes de um ano. Na pior carteira. Na melhor carteira, você demora quase 3 anos para fazer 100% de provisão. 2 anos e pouco para fazer 100% de provisão. E aí você vê o impacto, né? Que antes era com 180 e acabou. 180, 100% de provisão já, né? Exato. Isso aí. Então, assim, Legal. eu acho que o Banco Central foi feliz na regulamentação de deixar isso, exigir um nível de complexidade maior de acordo com o banco. Quando você vai para o nível de banco S1, cara, assim, você tem que ter grupo homogêneo de risco, classificação de carteira, todas as medições, você tem que fazer curva de workout, né, que é quando você consegue recuperar para determinar o nível de inadimplência. Assim, o buraco é mais embaixo. Eles tinham todos os aparelhos, mas não tenho dúvida de que tiveram que destacar um time e fazer um negócio muito específico para isso. Né? Legal. Agora, eu vou fazer uma pergunta aí, pode ser para a Nádia, para o Breno, vocês fiquem à vontade. Quando a gente pensa no cara de cobrança, que é o cara mais voltado àquela gana de ir lá cobrar e recuperar, e aí dar desconto, tudo isso. Como é que esse processo básico, vamos chamar assim, que era de... Por exemplo, eu vivi muitos anos da minha vida, né, fazendo momentos de campanha de recuperação, com descontos. Essa simplicidade toda que eu tinha antigamente, de botar lá, vou dar X% de desconto, vou recuperar tanto, eu quero a grana de volta apenas, né, porque era muito essa filosofia. Como é que essa resolução muda essa estratégia e o quanto que isso impacta o mercado como um todo, até pensando no mercado de cobrança terceirizada, né? Que teoricamente não tem nada a ver com isso, né? Porque a resolução é para ser aplicada pela instituição financeira, mas o dia a dia da cobrança está sendo gerado por eles também. Como é que a gente pode falar um pouquinho disso aí? Vou deixar o Breno começar a responder, depois eu complemento com a minha visão. Beleza, Nádia. Então, assim, alguns aspectos vieram aqui na minha cabeça quando você falou isso aí. Então, assim, o primeiro, assim, você tem agora uma política de renegociação e de reestruturação. Existem diferenças agora, tem essas duas figuras, né? A reestruturação, quando Perfeito. você muda sensivelmente o que estava estabelecido. E está escrito sensivelmente ou alguma palavra do tipo, e que a instituição vai precisar determinar o que é sensivelmente. Uma troca de garantia, uma mudança sensível, Perfeito. Esse é um aspecto. Você citou, Nádia, a questão de fiz uma inovação de contrato, joga esse cara para em dia. Existe uma instituição agora de cura. E você sabe quando que você... ou você tem que estabelecer uma política para curar aquele contrato. Para curar o contrato. Isso, tirar ele do status que dentro da resolução se chama de ativo duvidoso, tirar ele, jogar para o em dia e aí voltar a provisão lá para o movimento do em dia. Mas o mais interessante para mim nesse aspecto é que antes você tinha duas dimensões que determinavam uma prioridade de cobrança, né? Duas dimensões básicas, né? Valor e faixa de atraso. Ponto. Né? Com isso você já se resolvia, né? A mais sofisticada botava ali um collection ainda para dar uma priorizada a mais. Priorizada. Segmentação do tipo de ação. Só que agora, dependendo do modelo de provisão que você adote, você pode ter um contrato que está na mesma faixa de atraso, com um valor menor, que vai ter um impacto em provisão maior do que um contrato de valor alto. Então, ou seja, isso de uma certa forma pode ser um priorizador de quem o cobre primeiro, né? Isso deve, na minha perspectiva, tá? Isso deve. É como se fosse um modelo de collection com outro nome, né? Que vai indicar o nível de provisão desse cara. E porque a gente tem que se aproximar mais das áreas de risco, porque a área de risco é que sabe e faz o cálculo da perda esperada a nível micro e que vai dizer
se eu priorizo A ou B, que podem ser muito similares, ter o mesmo valor, ser da mesma safra, ser com a mesma faixa de atraso, mas a perda esperada de cada um deles é diferente. Aí eu preciso voltar nisso, e me corrija se eu estiver errado, Breno, mas eu preciso voltar nisso justamente para priorizar minha cobrança, é ou não é? Total. Vou só até explicar para quem não for íntimo da forma de provisão, por que tem essa história do contrato, né? Quando você faz um modelo de perda esperada, você tem probabilidade de um contrato entrar em inadimplência, o nível de recuperação que você tem depois de ele entrar em inadimplência, isso você pode fazer a nível contrato, seja pelo produto, seja pela classe de risco, o grupo de risco que ele está, seja pelo timing que ele... Eu estou me confundindo aqui com a tela para fazer meus gráficos. Eu geralmente faço gráfico na tela, só que está invertido, não estou conseguindo fazer. Eu também faço a mesma coisa. Mas tudo bem. Assim, a curva de vida do contrato também pode influenciar o fator de provisão. O contrato que está bem no final, a chance de ele dar inadimplência é menor, a chance de você recuperar uma vez que ele dê, principalmente se tem uma garantia, o cara já pagou 90% do contrato e tem uma garantia, difícil, mais fácil de recuperar, né? Fácil nunca é, né? Então, são muitos fatores agora que podem influenciar essa probabilidade ou essa perda esperada, esse fator de provisão mínimo do contrato. Então, se eu tenho na largada um contrato que está carimbado com 30% de probabilidade de perda esperada, não importa que ele está numa faixa que é 10, que é 15 de provisão e tal, é 30. Então, se esse cara bater na cobrança, é melhor que você recupere ele mais rápido. Um outro fator aqui, além desse da cobrança, eu acho que vai ajudar na maturidade, é assim, né? Existe também aquela conversa do cara de risco com o cara comercial, né? E aí eu vou falar o seguinte, botar esse contrato para dentro de 1 milhão, eu já entro provisionando 300 mil de inadimplência aqui. Vai valer? Né? Assim, se você tiver ali um processo que não é tão massificado, né? Então, isso também eu acho que é algo que vai ajudar a dinâmica que tem hoje em dia, né? E vai dar uma consciência maior, né? Muito bom. Quer complementar alguma coisa, Nádia? Eu quero. No final, você perguntou um pouquinho como que essa dinâmica vai se refletir também nos parceiros, né? Eu acho que aqui a gente precisa pegar e cada vez mais entender que o parceiro sozinho, ele não vai saber para onde ir. Então, principalmente para empresas que se valem muito de trabalhos de empresas terceirizadas, quer seja modelo de PA fixo, híbrido, success fee, se você quiser que o resultado do parceiro reflita positivamente nos indicadores da empresa credora para a qual você trabalha, precisa ter mais diálogo, precisa ter mais divisão de informação, porque o parceiro ele não tem visibilidade de tudo isso que o Breno trouxe. Então, ou a gente pega e a gente começa a dividir, a educar e a mostrar para onde a gente quer ir, e precisa ser um modelo de trabalho ganha-ganha, né? Exato. Porque pegar e recuperar um cliente com perda esperada maior tem mais custo, tem mais esforço, mas ao mesmo tempo tem um maior resultado para mim que sou credora. Exato. Né? Exato. Então, eu acho que muda um pouco. O cara tem que entender isso, né? Exatamente. Exato. E o mercado de cobrança, quando a gente fala dos parceiros, eles não estão preparados para isso, eles não sabem isso. Cabe a nós, credores e detentores desse conhecimento e da necessidade, nos aproximarmos. E aí o parceiro que entender isso e começar a apoiar a gente no atingimento dos objetivos primeiro, quem sair na frente é quem vai ter mais sucesso lá no final. Eu acho que isso é importante, Nádia, e aí eu hoje vivo muito o mundo das cobranças terceirizadas. A gente tem feito aí trabalhos chamados imersões. Ano que vem a gente tem um pacote aí muito
muito forte que a gente está montando também para as empresas de cobrança. E um ponto que é muito importante eu me lembro quando eu cobrei nosso grande companheiro Casas Bahia, né? Eu me lembro, eu estava numa empresa de cobrança, a Casas Bahia mandava lá a base a ser cobrada, e para você ter ideia, olha só o nível da situação na época. Eu não recebia o produto que estava inadimplente. Quando eu ligava para o cara falava, mas é a geladeira ou o fogão? Eu não sabia. Então, olha só o nível da coisa que, às vezes, o escritório de cobrança passa, né? Às vezes ele não conhece, mas não é porque ele não conhece, é porque não tem a informação do credor. Então, eu sempre que faço palestras em credores, falando para a empresa de cobrança, eu sempre coloco essa. Olha, não pensa em fazer o layout básico lá para você mandar para a sua empresa de cobrança. Procura dar o máximo de informação. É óbvio que também tem informação que não importa, também não vai colocar lá a cor dos olhos do cliente, não adianta. Mas, enfim, procura mandar as informações e ensinar o cara. Fala, ó, aqui tem um modelo que indica a probabilidade de recuperação. O cara que chama 900 é diferente do cara que é 200. Enfim, para que o parceiro, a empresa de cobrança, seja efetivamente o parceiro ideal nessa relação que você falou, que é a ganha-ganha, né? Que a gente tem sempre que buscar. Exato, eu acho que aqui é tão importante quanto eles entenderem são os modelos de remuneração refletirem isso, né? Então, não adianta a gente ter uma resolução nova, todo mundo se adaptando, impactos diferenciados, e aí a gente pega, volta para o parceiro e fala assim: olha, mas você tem que cobrar esse grupo de clientes aqui, que tem alta probabilidade de perda. Aí o parceiro, principalmente Success Fee, vai olhar para você e falar: tá, mas você está me remunerando igual ao cliente com baixa probabilidade, mas aqui eu tenho mais custo. Poxa, e aí? E aí a minha pergunta é: até que ponto as estruturas de cobrança estão olhando para isso na hora de fazerem seus contratos, políticas de remuneração? Porque ir lá e cobrar do parceiro é fácil, né? Eu quero que você faça isso, mas de fato garantir o engajamento depende também de contratos que sejam positivos para ambos, né? Então, eu acho que a gente está entrando num momento de transição no mercado. Acho que para todo mundo que participa desse ciclo, e eu acho que da mesma forma que a 2682 pegou e se acomodou ao longo dos anos, enfim, e reflete, inclusive, nos modelos de remuneração, porque quando você vai olhar o modelo de remuneração Success Fee, ele é igualzinho a 2682, né? Exatamente. Você de ganha atraso 5%. Percentual, exato. Exatamente. Então, agora a gente está no momento de transição, que daqui a pouco vai se refletir, é normal do mercado, demora um tempo, mas tudo se acomoda. Agora, é importante que todo mundo saiba dessa necessidade e que o parceiro ele esteja atento, né, para também, na hora de negociar os contratos, levar isso em consideração, fazer as perguntas corretas, para fazer a precificação correta. Não adianta manter a remuneração atual, manter as estratégias atuais, porque isso não vai pegar e ser 100% verdade, e não é isso que vai agregar valor para o credor, que é o cliente contratante dos prestadores de serviço. Legal. Bom, gente, estamos aí com 38 minutos já. Como eu falei, esse papo aí é longo, mas acho que queria ir aí para o encerramento. Queria dar um destaque aqui, né? Essa resolução, ela na verdade, ela é de 1º de janeiro de 22, onde já entraram algumas disposições em vigor. Agora ela tem um grande marco, que é agora a partir de 1º de janeiro de 25, onde a maioria dos dispositivos, incluindo os novos critérios de classificação, mensuração e provisão de perdas, vão estar obrigatórios, tá? E aí existe uma terceira aqui,
que é em 1º de janeiro de 27, onde aí são aspectos relacionados à contabilidade de hedge, né? Que eu, sinceramente, Breno, não sei se você consegue só dar uma rápida... Não sei se você conhece esse termo. Cara, hedge é quando você se protege de alguma variação que está fora do teu, Perfeito. né? Então, digamos assim, eu sou um exportador de comida. O Uhum. câmbio eu fechei um contrato, né? Se o câmbio explode, eu me dou bem, se o câmbio cai, eu me dou mal, né? Então, dependendo do tipo do meu contrato. Então, o hedge você terceiriza para alguém esse tipo de Perfeito. risco, né? Entendi. Tem até uma história, eu curto história, né, pra caramba, assim. Tem uma, não sei se vocês lembram, da Sadia, que... sim, foi quando eles acabaram indo à bancarrota, porque começaram a brincar com o mercado de câmbio sem o hedge. E aí não realizou. No lugar de vender salsicha e frango, foram brincar de câmbio, o câmbio deu um choque, e aí perdeu. Então, o hedge serve para isso, para você focar em vender salsicha e frango e deixar esse problema de câmbio com outro tipo de instituição. Legal, perfeito. Para a nossa audiência que mexe mais com crédito, esse não é um não é o grande aspecto. Legal. Beleza, então agora 2025, é a hora que a gente vai ter as efetivas mudanças e necessidades. Beleza, galera, olha, eu acho que daria para fazer aí mais 5 vídeos desse aí. Eu queria deixar aqui, né, para todo mundo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, uma matéria que eu vi, e aí a gente até dividiu aqui, no LinkedIn, uma matéria em 4 tópicos, na verdade, do Marcelo Sarkis Donnelly. Eu vou deixar o link no final, na descrição desse vídeo, para você estudar um pouco sobre o assunto. É uma didática muito clara, muito fácil de entender, onde ele conta bastante, em 4 etapas, sobre essa nova era do risco de crédito, que é exatamente o título inicial da matéria. Tá bom? E qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Eu faço chegar aí ao Breno, a Nádia, e a gente responde para vocês. Pessoal, para a gente encerrar aí, vamos concluir. Pode deixar aí a mensagem final aí, falando disso, e os recados que vocês querem também. Vou começar aqui para deixar o fechamento aí para a Nádia. Você falou do LinkedIn, né? A minha frase de fundo lá do LinkedIn é que a melhor forma de você ser injusto é tratar todo mundo da mesma forma. Muito bom. E aí, cara, eu acho que a 2082 ela tratava quase todo mundo da mesma forma, né? E agora a gente tem essa possibilidade. Então, há um chamado aqui para que a gente atue de forma diferente para os diferentes, né? E inclusive na cobrança, né? Não só na hora de concessão de crédito. Então, fica essa mensagem aí. Muito legal, obrigado. Vou botar meu LinkedIn depois embaixo aí para botar também, então a gente agradece. Boa, boto sim, com certeza. Tambelini, eu acho que você e o Breno já trouxeram todos os grandes pontos, os grandes highlights. Acho que aqui mais é agradecer a oportunidade, a abertura de estar aqui, né? Se alguém quiser pegar e conversar um pouquinho mais, eu estou super à disposição no LinkedIn. Acho que o Tambelini vai deixar aqui o Vou deixar sim. De todo mundo. Enfim, acho que é isso. O mercado, quando ele se comunica e ele divide conhecimento e se conecta, todo mundo sai ganhando. Não vai ser diferente agora, nessa grande mudança a partir de janeiro de 2025. Muito bom. Galera, é isso. Acho que a Nádia falou aí o que é o meu propósito, que é distribuir, compartilhar conhecimento. Sempre que tem uma novidade, essa daqui eu confesso que eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, mas está aqui, está feito. Não é o último, vamos ter novas discussões disso aqui, com certeza, mas o objetivo é sempre esse. Lembrando aí, chegamos aos 2.000, vamos rumo aos 4 agora, não é isso? Muito bom. Galera, e lembra aí de curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhar, deixar mensagens aí, porque o nome do canal é Tabelando com o Tambelini, então você tem que tabelar comigo aqui, igual eu faço com essa galera.
Pessoal, Breno, Nádia, cara, de coração, fantástico. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Tamo junto aí sempre, precisando, só chamar. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.